Yahweh, soberano Pai Celestial. No poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia. Aleluia, amém. Estudo Bíblico, 2 Coríntios 11 verso 13. Nova Bíblia Viva. Introdução. O versículo 13 do capítulo 11 de 2 Coríntios é uma declaração contundente do apóstolo Paulo sobre os falsos apóstolos que estavam perturbando a igreja em Corinto. Este capítulo, em grande parte, é uma defesa apaixonada do ministério de Paulo, onde ele, relutantemente, se envolve em uma loucura de autopromoção para contrastar sua autenticidade com a das pessoas que o difamavam. O versículo em questão é crucial porque revela a raiz do problema: esses indivíduos não eram enviados por Deus, mas sim impostores que se disfarçavam de apóstolos de Cristo. Contexto histórico. A igreja em Corinto era afligida por divisões e influências externas, incluindo a presença de falsos mestres. Estes indivíduos, muitas vezes, se apresentavam com credenciais superiores às de Paulo, buscando minar sua autoridade e desviar os coríntios da verdadeira mensagem do Evangelho. No capítulo 11, Paulo detalha os sofrimentos que enfrentou por causa do Evangelho, prisões, açoites, naufrágios, etc., contrastando-os com a aparente facilidade com que esses falsos apóstolos operavam. A cultura da época valorizava a retórica e a oratória, e esses falsos mestres provavelmente usavam essas habilidades para impressionar e manipular os coríntios. A referência à serpente enganando Eva, 2 Coríntios 11:3, sugere que esses falsos apóstolos usavam táticas de engano e distorção da verdade para alcançar seus objetivos. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, 2 Coríntios 11:13 é um alerta sobre a importância do discernimento espiritual e da necessidade de testar os espíritos, 1 João 4 verso 1. A afirmação de que Deus jamais enviou tais homens implica que a verdadeira autoridade apostólica vem de Deus, e não de autoproclamação ou de habilidades retóricas. A palavra fingidos, Nova Bíblia Viva, revela a hipocrisia desses indivíduos, que se apresentavam como servos de Cristo, mas, na verdade, buscavam seus próprios interesses. A frase "enganaram vocês", fazendo-se passar por apóstolos de Cristo, destaca a sutileza do engano. Satanás e seus servos são capazes de se disfarçar de anjos de luz, 2 Coríntios 11 versos 14 ao 15, tornando o discernimento ainda mais crucial. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um lembrete para 1. Examinar cuidadosamente as doutrinas e os ensinamentos que recebem. 2. Buscar a sabedoria e o discernimento do Espírito Santo. 3. Avaliar o caráter e os frutos daqueles que se apresentam como líderes espirituais. O tema da autenticidade versus falsidade percorre todo o capítulo, incentivando os coríntios, e nós, a permanecerem firmes na verdade do Evangelho e a não se deixarem enganar por aqueles que buscam desviar o rebanho. Veja as referências. Mateus 7 versos 15 ao 20, cuidado com os falsos profetas, que vêm a vocês vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Este versículo enfatiza a importância de avaliar os líderes espirituais com base em seus frutos, ou seja, suas ações e o impacto de seu ministério.
Assim como Paulo detalha seus sofrimentos e amor pelos coríntios, os verdadeiros líderes se manifestarão por meio de serviço e sacrifício. Gálatas 1 versos 6 ao 9, admiro-me de que vocês estejam se desviando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que alguns estão perturbando vocês, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós ou um anjo do céu lhes pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Este trecho da carta aos Gálatas demonstra a seriedade com que Paulo encarava a adulteração do evangelho. Ele não hesita em amaldiçoar aqueles que pregam uma mensagem diferente daquela que ele transmitiu, ressaltando a importância de se manter fiel à verdade revelada. Isso ecoa a preocupação expressa em 2 Coríntios 11:13, onde ele denuncia os falsos apóstolos como não enviados por Deus. Esses versículos, juntamente com 2 Coríntios 11:13, nos lembram da necessidade constante de vigilância e discernimento na vida cristã, a fim de não sermos enganados por aqueles que se disfarçam de servos de Deus, mas que, na verdade, buscam desviar-nos da verdade do Evangelho.